Maravilha. Aldo, se você me permitir, eu posso fazer sua apresentação e aí é Sim, com sim, você, tá certo. ok? Bom, eu apresento a vocês então o Aldo Lopes de Nucci, um amigo, né? Deixa eu colocar. Não, depois eu aponto. Um amigo pessoal, assim, nós já temos diversos encontros e conversas sobre estoicismo, já de longa data. É, também amigo do Roberto aqui, que está me supervisionando no doutorado, já esteve aqui na PUC e eu gostaria sempre de renovar, né, de expressar novamente assim a nossa satisfação, Aldo, de contar com a tua presença. Muito obrigado mesmo, de fato. O Aldo é pesquisador em produtividade do CNPq, pesquisador honorário na Universidade de Kent, no Reino Unido, bacharelado, mestrado e doutorado em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Lecionou durante 20 anos, né, 2013 a 2023, na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Possui 4 pós-doutoramentos. É editor da revista de filosofia Prometeus. Coordena o grupo de trabalho Epiteto, GT Epiteto, na ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. É uma grande referência em filosofia estoica no país, com diversas publicações, dentre elas o Manual de Estoicismo, pela editora Auster, ou Auster. Depois você me corrige. Traduziu o Manual de Epiteto e o livro Um das Diatribes de Epiteto. Também lançou há poucos meses sua tradução das Meditações do estoico Marco Aurélio. Traduções sempre com muitas anotações, muitas notas de rodapé, né? Muito obrigado, Aldo, pela tua presença. Satisfação em tê-lo com a gente. Fica à vontade aí para começar a sua fala. Obrigado, Diogo. Obrigado, Roberto, pelo convite. Eu teria uma apresentação, eu consigo colocar na tela? Eu mandei para você por Zap. Veja como que, que a gente faz. Não é essencial, não, Você, mas se for possível, ajudará. Eu ainda você, estou com uma cara aqui tô acordando ainda, porque eu fiquei trabalhando até as 3 da manhã. você consegue compartilhar a tela aí para nós? Vamos ver aqui, Deixa botar eu para todos os ver. participantes. Deixa eu abrir. Vai ver só um Se segundo. não, eu passo aqui. Vamos tentar aí Não, por aí primeiro. melhor você passar, porque eu vou estar acompanhando o texto, senão eu vou ficar confuso. Só um momentinho aqui que eu vou ter que acessar meu acesso. Enquanto você vai acessando, né? é, É para vocês. Não, mas não tem problema. Não tem nada comprometedor aqui no meu WhatsApp. eu vou falar como tema. Deixa eu fechar ali a porta, que eu deixei a porta aberta para alguém entrar, mas eu Vamos acho ver que ela vai ficar aqui. batendo. Calma aí. Como é que eu faço aqui? Como é que eu vejo? Um momentinho aqui que eu vou tentar acessar pelo WhatsApp aqui para colocar no computador. Então, eu Acho vou que é trabalhar aqui. essa questão dessa dicotomia entre razão e loucura em Epiteto, né? O que é o Uhum. racional, o que é o irracional, em determinado sentido, mas eu vou sair um pouco do usual acadêmico, porque eu percebo que esse tema que Epiteto tratou há 2000 anos, né, ele subitamente tem uma relevância enorme para nós por causa, porque essa ameaça que ele percebia no tempo dele, essa incompreensão do grande público em relação à filosofia, que gera essa dicotomia, que faz com que, por exemplo, os filósofos percebam o, os demais como insanos, né? No sentido epistêmico, porque veem coisas que não existem, né? Ou percebem equivocadamente as coisas, e essa mesma visão da população em geral em relação aos filósofos, e que a população em geral os vê também como loucos, né? E como empenhados numa atividade inútil, né? Numa atividade insensata e sem sentido, e culminou com a perseguição de filósofos naquele Eu vou tempo, conseguir. né? E ela, de alguma forma, ela está se refletindo hoje em dia, né?
com o fechamento, por exemplo, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, de diversos departamentos de filosofia, né? Com a redução desses departamentos, não só filosofia, mas ciências humanas em geral. Tem um botãozinho para ficar bem aberto. Não sei se... E isso se funda nessa incompreensão da atividade filosófica por parte do grande público, né? E podemos dizer, dessa falta de uma interação, né? Que permita que o grande público perceba, né, a atividade filosófica como algo de valor, certo? Então, por exemplo, eu estava vendo a discussão de vocês sobre Platão, sobre Aristóteles, né? Essa é uma discussão que faz sentido no nosso métier, mas fora do nosso métier, ela não é compreensível sequer, né? E, e isso, no momento atual da nossa sociedade, é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, porque na medida que as pessoas não compreendem o que nós fazemos, e na medida que as pessoas mesmo elas veem com maus olhos essa atividade, como se ela fosse daninha, ou inútil, ou perigosa, não mesmo, né? Como tem muitas vezes acontecido, a nossa própria atividade se torna ameaçada, né? Nossa própria atividade é ameaçada. Então, já temos isso no Brasil, né? Diversos departamentos de filosofia que estão sendo fechados, em ciências humanas em geral. Temos uma falta né, de alunos em muitas universidades federais, um desestímulo para as ciências humanas. Então, não vemos, eu pessoalmente não vejo uma atitude da nossa parte para enfrentar esse problema. Nós, né, enquanto professores de filosofia, e em particular das ciências humanas em geral, nós parecemos ignorar o que está acontecendo, né? Fingimos que nada está acontecendo. E é também uma forma de loucura, né? É você querer ver o que não existe, né? Ou não querer ver o que existe. Vocês estavam comentando sobre essa questão, né, do real e do que se fala sobre o real, né? E pelo que os estoicos eles buscaram fazer algo que não se faz hoje em dia, não se fez no século XX, ou séculos anteriores, que é um equilíbrio, né? Um acordo entre um coerentismo e um adequacionismo, né? Que vocês estavam falando um pouco sobre isso de uma outra maneira, mas como assim, né? Embora nossos discursos tenham de ser coerentes, tem que haver também um pé desse discurso com a realidade, né? Em última análise, existe, né, por mais que você possa construir narrativas, né, digamos assim. Aliás, o próprio Marco Aurélio usa um termo, eu traduzo assim por narrativa. Essas narrativas, em última análise, elas dependem, em algum grau da realidade, né? Em outros termos, embora você possa fazer várias leituras do real, o real, no final, se impõe como uma medida. Então, é sobre isso que eu queria falar, refletir com vocês um pouco. A minha saída em relação a isso já foi há muitos anos, né? O Diogo acompanhou, e há muitos anos eu tenho me esforçado para fazer exercícios de disseminação e popularização filosófica. Eu fiz um blog, né? O Diogo lembra uma época que eu insisti muito nisso, né? E poucos deram importância, falando dentro do meu grupo mesmo ali de estudo de epiteto, né? Poucos perceberam a urgência disso, né? E, e um exercício que deu frutos, porque graças ao mero blog, né? Um mero blog grátis que eu comecei a fazer na internet, isso começou a atrair o público leigo e começou a atrair também alunos de filosofia. Então, esses textos de disseminação acabaram por atrair novos mestrandos, novos doutorandos e oportunidades de escrever livros, etc., né? Porque se eu tivesse simplesmente preso na estrutura, na, nessa forma de escrever meramente acadêmica, que
Nada contra, né? Mas, pelo contrário, eu trabalho com isso também. Obviamente, né, o meu trabalho não seria reconhecido pelo público e não teria um valor, né, positivo nesse sentido. Então, eu falando isso, não é algo que eu inventei, né? Eu estou seguindo aqui o que já dizia o Carl Sagan na década de 90, né? Ele criticava justamente a ciência, né? A Academia de Ciência dos Estados Unidos, por não buscar fazer uma educação do povo americano em relação à ciência. Ele percebia que cada vez mais o povo norte-americano ele descambava para irracionalidade, né? Para estudo de horóscopos e todo tipo de irracionalidade, e nada era feito em relação a isso. Hoje em dia, nós temos as consequências nefastas disso, né? E é uma atitude anticientífica declarada. A gente percebeu isso claramente lá da pandemia. E com todos os efeitos nocivos disso, politicamente mesmo falando, né? Tanto no espectro que se diz, supostamente de esquerda, que não é, né? Quanto no de direita, que também não é, porque as duas opções que eles oferecem para nós são opções neoliberais, né? Uma um arco-íris, outra sem. Mas, então, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Refletindo, era uma reflexão que eu já tinha começado lá uns 10 anos atrás, assim, num artigo de traduções de diatribes, e eu selecionei algumas diatribes nas quais Epiteto menciona essa dicotomia, né? Esse estranhamento mútuo entre o filósofo, entre os filósofos, os professores de filosofia e o público em geral. E mais recentemente também, quando eu vi esse filme, não sei se vocês viram, o filme sobre Sêneca, né, do alemão, e achei um filme muito interessante e me ajudou a desenvolver um pouco mais essas reflexões. Mas não é obviamente não é um tema que eu tenho fechado na minha mente, né? É mais algo que eu trago para discussão. E como eu disse, não sendo estritamente acadêmico, não me perdendo assim no fetichismo conceitual, mas tentando salientar algumas consequências práticas disso para a nossa vida, né? Especificamente para a nossa carreira. É algo que eu já estou percebendo, colegas com quem trabalhei há muito tempo, né, na Europa, eles estão perdendo seus empregos. Então, estão se vendo sem condições de se sustentar, literalmente. Isso estamos falando de Europa. E estamos falando também dos Estados Unidos nesse sentido, né? Então, não é uma discussão teórica, não é uma reflexão teórica sobre um tema abstrato, não. Nesse caso, é uma reflexão sobre algo que está acontecendo agora e pode nos atingir em breve, certo? Pois bem. Na diatribe 1.20, intitulada Cerca da Razão, como ela contempla a si mesma, Epiteto retoma a tese do papel central da razão do ser humano, tema já delineado na diatribe 1.1. Em 1.257, nosso histórico reitera a tese de que a razão nos foi dada para o uso correto das representações, das fantasias, né? Como o Diogo estava salientando aí na palestra dele, sendo a principal e primeira obra do filósofo avaliar e distinguir as representações e não aceitar nenhuma que seja reprovada. Aqui justamente reside o que o Epiteto chama de F reminho, que está sob nosso encargo, né? E são aquelas quatro atividades da alma: o juízo, o assentimento, o impulso e o desejo, que, na verdade, estão todas associadas ao uso das representações, das fantasias, né? Porque o desejo a fantasia é portadora de todas essas coisas. A fantasia é portadora de todas as atividades. E é bom enfatizar isso, porque muitas vezes a gente vê a tradução de F. Remin como que está sob nosso controle. Mas, justamente, é o que não está sob nosso controle imediatamente. Se estivesse sob nosso controle, seria. Vocês estavam tentando discutir isso. O Diogo apresentou isso sobre outro viés, né?
sobre a partir do viés da discussão conceitual e tudo mais, mas o que Epiteto ele está querendo realmente é que a gente possa reavaliar as nossas concepções acerca do mundo e acerca de nós mesmos. E o que é o mundo, o que é o humano, qual é a relação do humano com o mundo? Fundamentalmente isso. E, obviamente, né, não é todo mundo que faz isso, né? E estar no controle dessas, dessas atividades significa isso. Significa fazer o escrutínio das crenças, como o Diogo falou também, né? Assim como Sócrates. Mas não é algo que é dado para todo mundo, no sentido de não, as pessoas não, os humanos não fazem isso automaticamente, nem muito menos, né, é algo fácil. É uma tarefa a qual o estudante de filosofia se propõe, certo? Daí que eu e o Julien, ao invés de traduzirmos sobre o nosso controle, nós traduzimos sobre o nosso encargo. É algo que está sob nossa responsabilidade, mas depende de nós assumir ou não essa responsabilidade. São duas coisas diferentes, certo? Está sob controle, parece que a gente já controla. Não, não é assim. Se você é uma pessoa irrefletida, os seus desejos vão ser guiados pelo senso comum. E o desejo não vai estar sob teu controle, porque ele vai estar dirigido por concepções que não são suas e sobre as quais você jamais refletiu. Pois bem. E exatamente isso que Epiteto fala nessa diatribe. Ele observa que poucos dão importância à capacidade diretriz, que é o hegemonicon, né? A razão humana. Porque nesse caso, ele diz, né? O erro não é tão evidente quanto, por exemplo, no caso de distinguir entre o dinheiro verdadeiro e falso. Porém, a capacidade diretriz é justamente a que é dada para distinguir o bem e o mal e o certo e o errado. Ele faz essa analogia com um teste da moeda, né? Então, quando a gente percebe que algo é importante, a gente, a gente se esforça para fazer as distinções corretas. Então, no caso da moeda, ele fala, né, o indivíduo que testa a moeda, ele morde a moeda para saber se tem a consistência correta, ele joga a moeda, deixa a moeda cair no chão para ver o som dela, se o som corresponde à moeda real. Enfim, ele passa a moeda por vários testes para descobrir se a moeda é verdadeira ou não. Mas no caso da razão, nós não fazemos isso. As pessoas em geral jamais refletem sobre o estatuto das suas crenças, das suas opiniões. As pessoas em geral simplesmente tomam isso do senso comum, né? E pronto, e acabou-se de uma forma totalmente refletida e, e irracional mesmo, né? Então, justamente porque esse é o ponto, né? Como eu falei, os históricos trabalham nesse limite entre o adequacionismo e o coerentismo. Isso significa que o modo da gente ver o mundo já é para nós o mundo como ele nos parece. Então, a nossa visão do mundo é evidentemente já determinada pelo modo de ver do mundo. Entre os termos, as nossas ideias e concepções vão moldando a nossa visão do mundo. Embora exista ali um elemento de fato, né, de realidade, esse elemento ele é facilmente moldável até certa medida, certo? Pelas nossas ideias e concepções. Até certa medida, porque não chega no limite que isso não é possível, porque a realidade sempre acaba se impondo, né? Então, eu posso fazer um discurso maravilhoso dizendo que eu sou imortal e, no final, eu morro, né? Inclusive, recentemente, né? Isso já aconteceu algumas vezes, alguns pastores que dizem que vão ressuscitar, né? Então, eles morrem, eles são enterrados e os fiéis deles esperam que eles ressuscitem. E, obviamente, eles não vão ressuscitar. Isso não é o que ocorra, é o limite do discurso, né, frente à realidade. Então, você pode ler a realidade até certo ponto. No final, a realidade acaba se impondo, né? Como diz o Preciado, né, para além de toda a leitura dos gêneros, existe a realidade da testosterona, por exemplo, né? Então, o testosterona é uma realidade, o hormônio é uma realidade. Então, embora você possa moldá-lo e fazer vários discursos sobre essas coisas, né? Existe essa realidade que você, em uma hora ou outra, você vai ter que lidar com ela.
Então, na diatribe 1,17, na qual ele diz que a lógica é necessária, e a importância, né, que vocês estavam falando, eu acho que vocês estavam falando de uma forma muito abstrata, da questão de conceitos, como testar conceitos, mas, para os estoicos, embora essa discussão conceitual, né, seja importante, via Antístenes, e esse é um tema realmente complicado. Tem um rapaz que fez uma tese sobre Antístenes, lá da Federal de Goiás, o Brenner Bruneto. Eu recomendo a leitura da tese, ele destrincha muito esse tema. Um primeiro modo da gente avaliar concepções, ideias e tudo mais é através algo muito simples que nós da filosofia costumamos ignorar totalmente, né? Que é o estudo dos sofismas. E, aliás, é um dos temas que, em todas as minhas matérias de introdução à filosofia, eu insisto bastante, né? E o primeiro modo de você testar suas moedas, né? É testar através das refutações sofísticas de Aristóteles, né? E, às quais os estoicos deram muita atenção, não sei se vocês sabem, né? Eles estudaram muito a questão dos sofismas, e há uma razão lógica para isso. A lógica estoica, ela não possui uma linguagem formal, uma linguagem artificial, né? Ela trabalha com a linguagem convencional. E isso faz com que a questão da, da ambiguidade se destaque, né? Porque vocês sabem que a linguagem formal na lógica é criada para evitar a ambiguidade. Sem uma linguagem formal, a ambiguidade ela é um problema, se torna muito mais grave, né? E então os estoicos se dedicaram a fazer estudos extensos sobre a questão dos sofismas. Eu já comecei a estudar isso e é um dos temas que eu pretendo estudar, se eu tiver, né, tempo de vida, nos próximos anos. Já selecionei umas 1.000 páginas de comentários sobre isso. Está lá o calhamaço, a pilha de papel já está esperando ali no meu escritório, né? Mas os estoicos dão importância a isso porque isso tem uma importância prática na nossa vida. Saber distinguir, né? Uma dominem, né? Saber perceber se o argumento é válido, perceber se o argumento é falacioso. E eu faço esse exercício com meus alunos, né, sem dizer que isso tem qualquer coisa a ver com o estoicismo. E é impressionante como eles sempre descobrem, né, alunos de introdução à filosofia, de qualquer curso. Eu apresento os sofismas, defino, dou um exemplo e falo assim: na próxima aula eu trago exemplos desses sofismas. Eles sempre descobrem muita coisa, né? Com bola de neve, etc., né? Então, ao mesmo tempo, é um exercício teórico de lógica informal, e também um exercício prático, porque isso conta para a sua vida, porque você começa a perceber que à sua volta há uma série de argumentos falaciosos que vão sendo impostos a você, né? E você só pode descobri-los se conhecer lógica, como a negação da antecedente, né? A negação da antecedente é um sofisma que, se você só percebe mesmo, se você estudar lógica, sem estudo da lógica, você vai ser enganado pela afirmação da negação da antecedente, ou a afirmação da consequente, por exemplo, entre outros. Então, nessa diatribe, sobre a importância da lógica, ele afirma que a razão é o que articula e perfaz todas as coisas, porque é articulada por si mesma e não por outra coisa. Então, ele fala sobre esse caráter central da racionalidade no humano, certo? Mas não solitário, né? Esse é o ponto. O Diogo mencionou essa questão do Posidônio, né? E algo que eu estou começando a trabalhar. A gente não pode pensar que Epiteto entre o século I e II, né, da nossa era, ele está seguindo fielmente o pensamento de Sócrates ou de Crisipo, na questão de considerar a alma como meramente racional, né? Mas isso já é outra questão, né? Quer dizer, podemos dizer que para Epiteto, a razão, o hegemonikon, a capacidade diretriz, ele considera, inclusive, um fragmento da divindade em nós, tem esse papel de avaliação de crenças, né? E também de suavização dos impulsos. Mas ela não é a única capacidade que nós temos. Pois bem, a seguir, né, Epiteto reitera
sua tese de que a filosofia é não somente uma atividade teórica, mas que é preciso fazê-la através da aplicação das teorias à prática. É outra coisa que o Diogo está falando, né? Então, vocês vão ver esse exercício o tempo todo nos estoicos, né? Eles fazem a teoria e tentam avaliar isso na prática, certo? É, vocês estavam falando aí anteriormente, né, sobre como testar isso. E o Diogo falou assim, não, você vê isso na prática. E temos exemplo disso na diatribe que Epiteto ele se encontra com um homem que é, tinha fugido. Quando a filha dele ficou muito doente, ele ficou com medo que a minha filha morresse e fugiu. E só voltou quando soube que a filha estava curada, né? E Epiteto falou, mas essa é a atitude correta de um pai, né? E isso para você é o amor parental, né? Quer dizer, quando a sua filha está em dificuldade, aí você, com medo que ela morra, você vai para bem longe. Isso realmente, isso parece racional. E aí o interlocutor diz, não, mas, mas isso acontece naturalmente. Physios, né? O advérbio, né? Com ômega sigma. Mas o epiteto diz, mas não tem tudo o que acontece naturalmente, físios, acontece segundo a razão, catafísica. E aí ele vai mostrando para o interlocutor que não faz sentido isso. Se você ama uma pessoa, você tem que estar com essa pessoa nos momentos mais difíceis dela. Ele dá o exemplo. Imagine que você vai ficar doente e as pessoas que te amam vão embora e você fica só com as pessoas que não te amam, né? Cuidando de você. Não faz qualquer sentido, né? E o sujeito começa a refletir sobre isso. Então, uma reflexão que se ampara, por um lado, em conceitos, mas se ampara também na realidade. Que a realidade de para Epiteto, né? é, é a relação, né? Então, refletir sobre o nome em epiteto tem muito a ver sobre refletir sobre que relação é. E, por exemplo, como você sabe que é um bom pai? Não, refletindo sobre o que significa ser pai. Né? Uma boa mãe, um bom filho, e por aí vai. Em outros termos, é refletir sobre o seu papel no seio dessa relação. Né? A relação de pai e filho, a relação entre irmãos, entre colegas, e por aí vai. Você refletir sobre a relação, não sobre um nome propriamente. O nome é um mero, né, Platus votis, né, mas sobre o que ele significa. É, então, o Epiteto diz que a filosofia não é somente uma atividade teórica, mas que é preciso perfazê-la através da aplicação das teorias à prática. E aí, eu acho, Diogo, veja o próximo slide. Então, é uma parte do Inquiridium. Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz para ti mesmo: se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo o que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo os seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admiro o próprio ato de interpretar, que outra coisa me torna senão gramático ao invés de filósofo. Com a diferença é que, no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser interpretar algo de Crisipo para mim, sobretudo enribecerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às práticas e condizentes com elas. Uh, condizentes a elas, né? Uh, então, o que está acontecendo? O epiteto, e os estoicos em geral, né? Eles enfatizam essa questão da praxis, né? E é por isso que eu digo que é difícil a gente tratar dessas filosofias antigas a partir do nosso ponto de vista. Porque, em última análise, existe uma incomensurabilidade entre o que nós entendemos hoje como filosofia e o que eles entendiam. Primeiro, é um mundo muito afastado no tempo, né? Milhares de anos atrás, com valores completamente diversos. Segundo, porque filosofia significava uma coisa muito diferente do que significa hoje em dia. Hoje em dia não se espera que o professor de filosofia siga a filosofia sobre a qual ele fala, né, ou pratique. Isso não faz sentido sequer. Né? Mas naquele contexto, filosofia, para eles, significava isso, né? E implicava isso. Era uma obrigação, podemos dizer, do filósofo. E não é algo que a gente espere hoje em dia. Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que se a gente realmente quiser
começar a entender alguma coisa da filosofia antiga, nesse sentido, a gente precisa pôr entre parênteses tudo que a gente entende como filosofia hoje, né? Porque senão a gente falsifica a filosofia antiga, fazendo uma análise que não corresponde ao que eles consideravam como filosofia. A gente falsifica, não fazendo uma análise meramente analítica, por exemplo, da filosofia deles, como se isso, de alguma forma, se relacionasse com o que eles significasse o que eles entendiam como filosofia. Então, não é o tipo de abordagem que eu busco, mas essa de confundir uma coisa com outra, de confundir o nosso modo de filosofar com o modo deles, né? Mas eu busco distinguir e mostrar as diferenças e trabalhar a partir daí. Porque senão a gente começa a trabalhar, sei lá, Platão como se Platão fosse um analítico, né? E a gente estuda Platão meramente pelo viés analítico. Eu já vi algumas coisas assim, né? E eu não acho um exercício que seja da melhor qualidade. Me parece um exercício falsificador. Mas, enfim. E na brevíssima diatribe 1.21, que trata do desejo, comum entre os estudiosos de filosofia, de ser admirado pelos demais, aí começa a vir essa questão, né? Essa relação do filósofo com os demais. Porque a filosofia, por um lado, ela é um exercício feito na academia, ou entre os iguais, entre os pesquisadores. Mas, por outro, desde a antiguidade, existe esse desejo nosso, né? Essa busca nossa por reconhecimento, por admiração, o reconhecimento da sociedade quanto à nossa atividade. Isso é natural, se a gente partir do ponto de vista platônico ou de Posidônio, de que diz que uma capacidades fundamentais da alma humana é o timoeidés, né? Aquela que busca por honra, por reconhecimento, por poder. Então, se por um lado a atividade filosófica ela é feita, né, academicamente ou dentro da escola filosófica antiga, por outro, existe esse anseio de ser reconhecido pelos demais. E após destacar em, que em um ser humano que se dedica à filosofia deve ser que um ser humano que se dedica à filosofia deve seguir a natureza e utilizar as funções da capacidade de escolha segundo essa natureza, observa que a busca pela admiração alheia está em contradição com isso, já que é a busca por algo externo, né? Vejam que interessante. Como são ditos loucos os que ignoram as coisas que estão sob seu encargo, as coisas relacionadas à capacidade de escolha, quer dizer, aquelas operações da alma, quem não se apodera delas, quem não toma o controle delas, ele cai numa loucura epistêmica, segundo Epiteto, porque ele não tem controle sobre os discursos, né, que circulam e perfazem em sua alma e perfazem em sua visão do mundo. Então, como são ditos loucos dos que ignoram as coisas que estão sob seu encargo, e se dedicam às coisas que não estão sob seu encargo, ele faz essa inversão, né, que agem do modo contrário ao teorema ontológico, né, que diz que as coisas externas não estão sob nosso encargo, né, e são indiferentes, as coisas internas estão sob nosso encargo e são boas ou más. Buscar a admiração destes é justamente buscar a admiração dos loucos. E Epiteto não menciona, mas acrescentaremos, fazer a si mesmo de louco, já que ao invés de concentrar-se e dar valor unicamente às coisas sob seu encargo, o pretenso filósofo se desvia e passa a dar valor às coisas que não estão sob seu encargo. Então, vejam o movimento como é interessante. Então, o filósofo, ele, de algum momento, ele começa a reavaliar seus conceitos, mas, ao mesmo tempo, passa a buscar a admiração das pessoas em geral. Porque não sei se vai dar tempo, mas eu vou falar sobre isso mais à frente, porque ele percebe o valor que essa atividade tem. Ele percebe como é valiosa essa atividade e percebe, ao mesmo tempo, que as pessoas do mundo afora, né, estão completamente alheias a isso.
não tem ideia do valor e, pelo contrário, consideram um exercício que não tem valor algum, um exercício perigoso, um exercício ensandecido. E na diatribe 12, né, 1.22, perdão, sobre as pré-noções, o Epiteto volta a fazer uma discussão sobre essa concepção estoica. Ele avalia a questão das pré-noções e, de acordo com o teorema acerca das coisas que estão sob nosso encargo, das coisas que estão sob nosso encargo, que Epiteto anuncia na diatribe 1.1, né, e no primeiro capítulo do Inquiridium, apenas as primeiras, aquelas relacionadas às funções da faculdade de escolha, podem ser ditas propriamente boas ou más, enquanto as demais não podem. Isso porque as coisas externas são materiais sobre os quais trabalha a capacidade de escolha. Se esta lidar de modo inadequado com certa coisa externa, ela fará mau uso dessa coisa externa e causará dano a si mesma. Um exemplo simples, uma mera faca de cozinha, né? Que pode ser bem ou mal usada. E, portanto, ela não é boa ou má por si mesma, né? Ela vai depender do uso que você fizer dela. E o Epiteto observa nessa diatribe 1.22 que se essa reflexão é apresentada sem as devidas explicações a um leigo, por exemplo, dizendo que pátria, saúde, corpo e a vida não são por si mesmos bens para alguém sem instrução estoica, isso soará como algo insuportável e absurdo. Então, é alguma coisa que a gente sempre percebe, né? Quando a gente vai falar da distinção, do teorema ontológico, né? A distinção entre as coisas F-Remin, Kayuk e F-Remin, isso é percebido como completo absurdo pelas pessoas em geral. Porque as pessoas em geral, infalivelmente, elas dão valor às coisas externas, não às coisas internas. Isso porque, obviamente, né, elas não dão importância às suas concepções sobre as coisas. Elas confundem suas concepções sobre as coisas com as próprias coisas. Daí a importância da lógica, mais uma vez, né? É bom lembrar que lógica para os estoicos é um termo que é uma atividade que envolve muitas outras que nós separamos hoje em dia. Então, eles colocavam no estudo da lógica, o estudo da fantasia, a epistemologia, né? Lógica proposicional, retórica, etc. E essa capacidade de perceber que a sua concepção sobre a coisa se distingue da coisa não é trivial, como parece. Não é banal, certo? Inclusive, nos estoicos, ela depende da distinção entre o conteúdo da percepção e o axioma, né? Que se relaciona a esse conteúdo. Quer dizer, existe um dado sensorial e existe um juízo sobre esse dado sensorial, que é associado a ele e é imaterial, é o lectol. Então, fazer essa distinção não é trivial. Um exemplo simples para materializar isso. O Epiteto diz: se você vê alguém tomando banho rápido, não conclua que ele toma banho mal, porque você não sabe a razão pela qual ele toma o banho. Então, portanto, quando a gente vê alguém tomando banho rápido, né, a gente costuma associar nosso juízo sobre o banho dele, independentemente do conhecimento, da opinião segundo a qual ele age. Então, a gente age hoje, em paralelo disso, seria no trânsito, né? Alguém faz uma barbeiragem qualquer, a gente fica com raiva e xinga o sujeito, né? E buzina ou qualquer coisa assim, né? Mas a gente não sabe se a pessoa lá dentro está com algum problema, a gente não sabe a razão efetiva pela qual a pessoa age daquela maneira. Também um colega passa pela gente, não cumprimenta, a gente conclui que ele está com raiva, que ele nos despreza, mas efetivamente a gente não sabe a razão pela qual ele está agindo daquela maneira. Então, fazer essa separação entre o fato, o conteúdo sensorial, né, e a razão pelo qual aquele fato ocorre, a razão pela qual aquele fato ocorre. Isso não é trivial, isso não é fácil. É um exercício que ao qual a gente precisa se habituar, na verdade, né? E esse exercício, isso é uma coisa muito pouco falada, perfaz boa parte da atividade estoica. Você suspendeu o juízo, né? Isso aí já é um fato. Os pesquisadores de ceticismo, né? Muitos falam sobre isso, né? Que a suspensão de juízo, ela é concebida de uma forma sistemática pelos estoicos, primeiramente, né? E depois os céticos eles ampliam isso de uma forma para todos, dependendo se você é um cético rústico, cético
urbano, né? Você vai ampliando essa suspensão de juízo. Porque há três, para os históricos, há três atitudes básicas diante de um juízo. Você assente, você nega, retira o assentimento, ou você suspende o juízo, né? O caso clássico é se o número de estrelas é par ou ímpar. Você não sabe, você tem que suspender o juízo. Então, quando você não tem elementos suficientes, seja para afirmar, seja para negar o juízo, você suspende seu juízo quanto, né? Você suspende seu assentimento, né? Quanto a ele. Então, é uma coisa pouco falada dos históricos, que faz com que eles sejam muito cautelosos quando emitem juízos sobre pessoas, emitem juízos sobre as coisas e tudo mais. É, então, como observa Epiteto na diatriba em questão, se essa reflexão é apresentada sem as devidas explicações a um leigo, por exemplo, dizendo-lhe que a pátria, a saúde, o corpo e a vida não são por si mesmos bens para alguém sem instrução estoica, isso soará como algo insuportável. Ele diz isso na diatriba 1:22, passos 11 e 12. E fará o aprendiz de filosofia e o filósofo parecerem loucos diante do demais. Epiteto salienta que não devemos nos importar em parecermos loucos, como vimos acima, isso seria justamente dar valor a algo externo, mas simplesmente assentir divertidamente a acusação. Para entendermos isso, leamos o delicioso diálogo no final dessa diatribe. Então, passa aí o próximo. Não, não, aí você passa tudo. Foi até o fim. Volta, volta, volta. Onde é que você está, Aldo, que eu tô perdido aqui? Desce um pouquinho. Aí, isso aí. Ah, tá. É. Algum ancião grisalho, usando muitos anéis de ouro, chegará. Então, balançando a cabeça, dirá: Escuta, filho, é preciso filosofar, mas é preciso também ter cérebro. Essas coisas são tolices. Tu aprendes silogismos dos filósofos, mas sabes melhor que eles o que é preciso fazer. Homem, por que me repreende se sei? O que digo para esse prisioneiro? Se eu silencio, ele explode. O que é preciso dizer então? Perdoa-me como aqueles que amas. Estou fora de mim. Estou louco. Então, é muito interessante isso, né? Há um limite, né, que você, por um lado, você expõe a sua teoria, né, filosófica para o público em geral, mas por outro, você tem que ter noção de que aquilo vai ser rejeitado como uma loucura. E você não deve se importar muito com isso. Você deve continuar, né? Você deve levar isso na brincadeira, na esportiva, né? Quer dizer, a sua percepção de que o outro é epistemicamente insano por não realizar o escrutínio de suas crenças, ela tem como contrapartida a percepção do outro de que você é insano por realizar esse mesmo escrutínio, por pôr em questão os valores da sociedade, os valores mais básicos, né? Mais indiscutíveis, por assim dizer, né? Da sociedade humana. Então, você tem que perceber. E isso aqui tem um fundo de verdade, eu vou mencionar um pouco depois, né? Porque é algo que aconteceu realmente com o Epiteto. Ele estava falando sobre filosofia nas ruas de Roma, e é algo que ainda eu tenho que desenvolver mais essa questão, né? De pesquisar mais como que era essa atividade, né? E ele, um ex-cônsul, começa a ouvi-lo, né? E esse ex-cônsul fica com tanta raiva do que ele está dizendo que ele leva um soco na cara de Epiteto. Ele leva um soco, certo? E provavelmente Epiteto também levou na esportiva o acontecimento. E na diatriba 1:27, o Epiteto faz justamente isso. Ele distingue os modos de perceber. Então, ele diz que são quatro. Nós percebemos as coisas de quatro modos. Ou algo parece ser o que é, ou parece não ser o que não é, ou parece ser o que não é, ou não parece ser o que é. Em todos esses casos, acertar o alvo é próprio do homem preparado. Caso algo perturbe a mira, é preciso remediar tal perturbação. Seja isso a perturbação provocada por sofistas dos pirrônicos ou acadêmicos, pela persuasividade das coisas, que, embora não sendo boas ou más, parecem boas ou más, ou por um hábito, né? E o remédio para os sofismas, obviamente, é conhecimento lógico.
O remédio contra persuasividade das coisas é ter prevenções claras, e o remédio para um mau hábito é o hábito contrário. E é, como é que caiu aqui? E ele vai dizer, me perdi, já vou me achar aqui. Ah, tá. E na terceira parte, Epiteto trata esses remédios numa determinada ordem, que é a da vida real, na qual vamos, né, e na qual vamos da persuasividade das coisas ao hábito e à lógica. E aí ele exemplifica. Assim, quando a morte parecer o mal, o que se inclui no terceiro tipo de percepção, sendo esta uma percepção que não acertou o alvo por ter sua mira perturbada pela persuasividade da morte, e não sendo um bem ou mal, passa por um mal, é preciso ter à mão as pré-noções de que convém evitar o mal e que a morte é necessária. Mas mesmo sabendo claramente que a morte não é o mal, ou seja, mesmo já tendo escapado dessa persuasividade das coisas, é possível, por força do hábito, continuar temendo e lamentando a morte. Então, existe exatamente essa necessidade do hábito, mostra que Epiteto não é estritamente um crisipiano ou um socrático dos primeiros diálogos, né? Aqueles que costumam ser chamados os primeiros diálogos de Platão, tradicionalmente, né? Apologia, Critum Carmes, Eutífilo, Tidemo, Hípias Menor, Ion, Protágoras, Gorgias, são os diálogos aporéticos, nos quais a alma humana é apresentada como tendo meramente uma capacidade racional. A existência do hábito mostra que, para Epiteto, há uma capacidade irracional também, e deve ser habituada justamente por isso. Tem uma mera é, o mero esclarecimento conceitual não é capaz de educá-lo. Certo? Então, o homem preparado é aquele que vence a persuasividade das coisas, estabelece um hábito novo e está preparado para lidar com as objeções argumentativas que realmente importam, descartando aquelas que não têm relação com a obtenção da sabedoria e são meros sofismas. E, e nesse contexto, o Epiteto menciona os céticos e os acadêmicos. Né? E eu acho que é a próxima citação, veja aí, Diogo. Que vinham e nos encontram o pirrônico e o acadêmico. Eu, com efeito, por minha parte, não tenho tempo livre para essas coisas. Nem posso defender o senso comum. Se também eu tivesse uma demanda sobre o diminuto terreno, requereria um outro para ser o meu advogado. Então, ele começa a realizar uma crítica aos pirrônicos e acadêmicos. Em suma, ele quer dizer que esses caras se desconectam da realidade. Eles fazem justamente aquilo o contrário do que ele recomenda, né? Que é conectar suas reflexões com a realidade. Então, nosso histórico, com essas palavras, pelas quais acusa os pirrônicos e os acadêmicos de serem maus advogados, isto é, de argumentarem mal, né, por usarem sofismas, segundo ele, né, anuncia o tema que tocará a seguir, a questão de como se formam as percepções, se da parte ao todo, do todo à parte. Né? É um problema antigo da questão da representação. E o epiteto, vejam que interessante, ele confessa que não tem uma resposta para essa questão. Ambas as possibilidades de resposta confundem. Entretanto, a solução dessa dificuldade não impede de viver e fazer uso adequado das percepções. E é a próxima citação. Que eu e tu não sejamos a mesma coisa, eu sei muitíssimo bem. Como isso? Quando quero engolir um pedaço de pão, jamais o ponho aqui, aí, quer dizer, apontando para a boca do outro, mas aqui, apontando para a própria boca. Quando quero pegar um pão, jamais pego a vassoura, mas sempre vou em direção ao pão como que para um alvo. Vós mesmos que suprimis as percepções, fazeis algo diferente? Qual de vós vai ao moinho quando quer ir ao banho público? É uma tentativa de refutação do ceticismo, né? Ao modo daquelas que a gente já viu em Aristóteles, certo? O Epiteto observa que, para questões práticas, a dificuldade teórica não cumpre qualquer papel e que mesmo os céticos, tanto os pirrônicos quanto os acadêmicos, seguiam pela percepção. E o que vem a seguir é que é surpreendente, é uma das passagens mais surpreendentes de Epiteto, e que eu já, inclusive, já conversei sobre isso com o Diogo. Acho que, inclusive, durante a tese dele, faça para a próxima, por favor, o Diogo.
Ele diz o seguinte: então, não é preciso agarrar-se a essas coisas da medida da nossa capacidade, velar pelo senso comum, fortificar-nos contra o que é contra ele? Quer dizer, ele está como é, dizendo, será que não devemos ser como esses céticos pirrônicos, né? Na medida que eles dão aquele assentimento fraco ao senso comum. E, e ele continua. E quem diz o contrário? Porém, ocupa-se disso quem tem capacidade e tempo livre. Aquele que treme, que se agita, que tem o coração em pedaços, precisa ter tempo para outra coisa. Então, essa passagem é uma das passagens mais reveladoras de Epiteto, porque ele está mostrando o que a filosofia é para ele, efetivamente, né? Não é um mero exercício, como para nós, um exercício conceitual, analítico, mas é um exercício de resgate de si mesmo, né? Ele diz que tem um coração em pedaços, e quem tem um coração em pedaços precisa ter tempo para outra coisa, né? Quer dizer, ele mostra que, dentro dessa concepção de filosofia epitetiana, na mesma medida em que você reconhece que os demais encontram-se em estado de loucura epistêmica por não questionarem as suas crenças e, consequentemente, por darem sentimento uma série de crenças falsas e terem uma visão falsificada do mundo, né? Que ele, ao reconhecer isso no outro, ele é forçado a reconhecer isso em si mesmo. Porque é, o exercício socrático, né, ele vem sempre acompanhado da profissão de ignorância. O fato de reconhecer a cada dia que você não possui a sabedoria divina, que sua sabedoria imperfeita, implica reconhecer que você vê o mundo, apesar de todo o seu esforço, através de lentes falsas, através de falsos conceitos, que sua visão do mundo também é falsificada como a das pessoas em geral. Que você não está tão distante delas como você imagina. Vocês estão entendendo? É aquela frase do Sêneca sobre a vida feliz que eu até decorei, que eu não me canso de repetir. Não sou sábio e não serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cortar alguns dos meus vícios e refrear meus desvarios. Então, esse reconhecimento, vocês veem, então tem um momento em que o filósofo percebe a insanidade epistêmica do não filósofo, porque ele não questiona suas crenças e vê o mundo através de lentes falsificadas, né? Lentes adulteradas. Depois tem o segundo momento em que o não filósofo, o idiotés, né? O homem sem instrução filosófica, percebe o filósofo como insano, justamente por questionar o senso comum. E o terceiro momento, no qual o filósofo ele é levado a reconhecer a sua própria insanidade, por é, compreender que o exercício de purificação das crenças é, em última análise, interminável. Você nunca vai chegar ao momento no qual você, como o Diogo falou também, o sábio é um ideal, ele não é realizável, não é não é algo ao qual você possa almejar efetivamente no sentido de chegar lá, né? Eu costumo dizer, né, que o ideal de sábio tá para o filósofo, estudante de filosofia, nesse contexto, da mesma forma que a estrela está para o navegante. O navegante seguia pela estrela, mas ele não quer chegar na estrela. A estrela só é um ponto de referência, né, que o faz chegar no porto que ele quer. Né? Então, temos esses três momentos. Reconhecimento da loucura epistêmica dos demais, por verem o mundo através de lentes falsas, conceitos falsos, por falsificar o mundo, né? Terem uma visão falsa do mundo. O reconhecimento, a percepção do idiotés, do homem sem instrução filosófica, de que o filósofo é insano porque justamente ele põe em questão essas ideias que são inquestionáveis para a maioria, e a percepção do filósofo que, ao perceber, né, que o exercício dele também é interminável, que ele também se insere, junto com os demais, nessa mesma é, cadeia de loucura, né? E é algo que nos falta muito hoje em dia, né? Nós vemos uns colegas que falam como se fossem donos da verdade. Nós percebemos isso. Para mim, um fato sempre muito desagradável que
mostra quanto é importante a gente ter um pouco de filosofia antiga, né? Para ter um pouco de modéstia. É interessante que o Epiteto, né, ele jamais se diz estoico, por exemplo, né? Ele jamais se diz filósofo, ele fala estudante, ele se auto-intitula em estudante de filosofia. Então, para ele também, essa profissão de ignorância é essencial, para que ele não caia, né, numa visão falsificada sobre si mesmo, né, como uma visão falsificada no sentido de achar, de se achar sábio. Então, Epiteto menciona um dos critérios céticos, que é a observância do senso comum, e parece concordar com ele, embora notando que essa observância depende da capacidade e tempo livre, o que não é o seu caso, pois está feito em pedaços e precisa de tempo para outra atividade. Não, o que ele está querendo dizer com isso? O que segue é uma conjectura, e sobre isso eu tenho refletido muito ao longo dos anos e não cheguei ainda a uma conclusão final. Dentro do espírito do tema da razão de loucura dessa apresentação. Epiteto estaria dizendo que sim, as questões teóricas sobre a percepção são relevantes, mas que nem para aqueles que as fazem, elas constituem impedimento para que seguirem por elas. Pelo que a cética observância do senso comum, e acrescentemos aqui a atividade teórica que ela supõe, qual seja o infindável exame de todas as teorias em busca de diafonia e mútua refutação, caberia para alguém com capacidade de tempo livre, duas coisas que nosso filósofo diz não possuir por ter o coração em pedaços. Né? Então, como eu disse, ele revela aqui, se desvela assim, uma socrática confissão de ignorância. Pois se, como vimos acima, é loucura querer que aconteça tudo que se quer que aconteça, revoltando-se contra a natureza, ignorar a faculdade diretriz e o bom uso das representações, dar valor às coisas externas e não dar valor às coisas internas, que estão sob seu encargo. E se a sabedoria querer que aconteça tudo o que acontece, seguindo a natureza, cuidar da faculdade diretriz, fazer bom uso das representações, não dar valor às coisas externas e tudo mais, né? A passagem da loucura para a sabedoria pressupõe reconhecer seu próprio estado de insanidade, para que, a partir disso, seja possível a aplicação dos remédios mencionados, né, nessa diatribe 1.27, quais sejam o uso da lógica, outros sofismas, dispor de pré-noções claras limpar as pré-noções, né? Aí se encaixa o que o Diogo estava falando do Antístenes, né? Da articulação dos conceitos, e dispor de pré-noções claras e impor a si mesmo bons hábitos em substituição aos maus. E não há tempo a perder com outras coisas, pois, como diz Epiteto em um fragmento que nos foi transmitido por Marco Aurélio, né, que nós vamos fechar essa apresentação com ele, a luta não é algo por algo banal, mas por enlouquecer ou não. Então, passa, por favor, Diogo, para o final, para o último. Vamos voltar depois. A luta não é por algo banal, mas por enlouquecer, não. Esse é um fragmento de Epiteto preservado por Marco Aurélio, que mostra bem isso, né? Ele tem, quer dizer, eu não estou conjecturando. Epiteto mostra que tem clara percepção disso que eu estou dizendo. Enlouquecer ou não. Então, socraticamente falando, a única forma de você evitar descambar, né, evitar cair nessa loucura, né, epistêmica e ser arrastado pela multidão, é reconhecer essa loucura, reconhecer essa ignorância. Então, agora vamos passar para a parte do filme que eu mencionei. Teve esse filme recente. Nossa, o café está frio. Me traz um copo d'água? Esse um filme recente. Aldo, Oi? é, podemos já ir concluindo? Ah, já terminou? Então eu não vou, Só. não vou entrar nem no filme recente. Então eu vou para o final. Aqui é o hábito de dar aula. A gente vai dando aula, né? E vai... Quanto tempo você vai? Eu Pode vou ser aí. para o parágrafo final. Tá. Eu teria uma parte que eu falava do filme de Sêneca, destrinchando mais isso que eu falei para vocês. Mas o que eu percebo hoje? Eu percebo que nós estamos num problema um problema similar a esse da antiguidade, né? Há uma incompreensão progressiva da sociedade em relação à nossa atividade e também é uma incompreensão muito grande de nós mesmos, como professores de filosofia, quanto ao nosso papel nessa sociedade. Então, não há uma interação no sentido positivo, né? Ou não há interação, ou essa interação é feita de uma forma muito dogmática,
um dogmatismo que salta aos olhos e é repulsível para a maioria, né? Porque nós é, realizamos esse primeiro movimento de perceber que as pessoas têm um monte de concepções falsas, mas não realizamos em nós mesmos esse movimento de perceber que nós também temos uma série de concepções falsas e que nós não podemos impor nossa visão sobre os demais de uma forma autoritária, dogmática, né, como temos visto. Muita gente, não que todos façam isso, né? Mas as pessoas, muitos de nós não tenta de forma nenhuma interagir com a sociedade ou interage de uma forma negativa, assim, dogmaticamente, como se fosse dono da verdade, né? Então, o último parágrafo diz o seguinte: vivemos certamente uma situação semelhante na atualidade. Filosofia e as ciências humanas são cada vez mais vistas como algo inútil, como loucura e perda de tempo no seio das sociedades neoliberais, a tal ponto que graduações de filosofia, em particular as ciências humanas em geral, vão sendo fechadas em massa nos Estados Unidos e na Europa, bem como dizimadas nas instituições de ensino particulares no Brasil. Então, por exemplo, né, na Universidade de Kent, eu tenho, eu faço parte, né, como pesquisador honorário. Em 2015, quando eu fui para lá pela primeira vez, havia o departamento de estudos clássicos, o departamento de filosofia, departamento de arqueologia, departamento de esqueci um outro agora. Então, os 5 departamentos juntos, separados, né? Então, o que eles têm feito nos últimos 9 anos? Eles primeiro uniram esses departamentos em pares e finalmente uniram esses departamentos todos juntos e transformaram esses 5 departamentos num só e mandaram 80% do pessoal embora. E isso que está acontecendo na Europa toda, né? Onde quer que o neoliberalismo tenha se implantado. E nos Estados Unidos também. Estão fechando departamentos de estudos clássicos por toda parte. Então, então são os contemporâneos altares, equivalentes a altares da febre, se erguem por toda parte. Autoajuda, caça-níqueis, os antidepressivos, os ansiolíticos, a crença generalizada de que a vida é necessariamente infeliz, insatisfatória e que precisamos nos conformar com isso. Cada vez mais nos vemos empurrados e limitados a bolhas progressivamente menores. E vai se tornando difícil respirar. Cada vez mais nos faz sentido, a nós que resistimos aos ataques do mercado cultural e do neoliberalismo, a nossa riqueza e nossa herança culturais, a já citada reflexão de Epiteto, que nos chegou preservada por Marco Aurélio. Né? A luta não é algo por algo banal, mas por enriquecer ou não. E o Diogo, volta só o último slide, que é aquele que eu menciono nesse último parágrafo, mas não tive tempo de ler. Então, ele fala sobre isso, né? Que no tempo dele era a mesma coisa. Ninguém dava valor aos filósofos. A gente tem essa ilusão que na antiguidade, naquele momento ali, no século I, II, as pessoas valorizavam a filosofia. Uma mentira que circula aí, que o estoicismo era popular em Roma, uma das maiores mentiras em todos os tempos, né? Mas Epiteto diz o seguinte: então, o que nos oferece Crisipo? Que saibas, diz Crisipo, que não são falsas essas coisas das quais se obtém o curso sereno da vida e a ausência de sofrimento da mente. Toma meus livros e sabe como são conformes e harmoniosas da natureza as coisas que me tiram o sofrimento da mente. Ó grande boa fortuna, ó grande benfeitor que nos mostra o caminho. Ora, todos os seres humanos erguem templos e altares a Triptólemo, porque ele nos deu os alimentos cultivados. Porém, aquele que descobriu e iluminou a verdade e a exibiu a todos os humanos, não só a verdade sobre viver, mas a verdade em relação ao bem viver, qual de vós lhe construiu um altar, ou lhe ergueu um santuário, uma estátua, ou agradeceu a Deus por ele? Ou oferecemos sacrifícios porque os dedos nos deram as vinhas ou o trigo, mas não damos graças a Deus porque produziu um fruto de tal qualidade no pensamento humano, pelo qual predestinou mostrar-nos a verdade sobre a felicidade? Bom, é isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês essa apresentação, né? Então, eu mostrei alguns conceitos da antiguidade e tentei fazer essa conexão que, para mim, é perturbadora. Não sei se vocês estão acompanhando essas redes sociais, né? E nós estamos constantemente sob ataque, certo? Nesse sentido, né? E, enfim, é algo que tem me preocupado bastante e eu acho que é algo que, em relação ao que a, a, nós devemos pensar, refletir e criar estratégias para enfrentamento. Obrigado, Aldo, pela tua apresentação.
Batemos palmas, acho que, né, não se ouve as palmas pelo Zoom, né? Mas o pessoal gostou. Pode fazer a imagenzinha das Vamos palmas botar a ali. imagenzinha das palmas aí para você. O pessoal gostou bastante. Pelo visto aqui, já temos pessoas que querem aqui, Guido, fazer uma pergunta, depois vamos passando para os próximos, por favor. Pode ser, eu não sei se me ouves, Aldo. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá bem. Obrigado pela... Para frente um pouco aqui, ó, que assim ele já vai te ver. Bem perto aí, Aí, ele vai te ver. Ah, tudo bem. Obrigado, Aldo, pela fala. Eu começo por aqui, né? Eu achei muito instigante a fala e eu gostaria de fazer uma pergunta, mas primeiro eu queria sublinhar, eu achei muito interessante e apreciei essa menção ao projeto que você menciona, da investigação dos sofismas nos estoicos, né? Porque a gente sabe que a lógica estoica, ela vai muito além da lógica aristotélica, embora ela tenha tirado o material ali do Sophisti Elenchi, né, e dos tópicos, mas eventualmente, ela simplesmente cria um sistema inteiramente novo, e então eu só gostaria de dizer que isso soa muito interessante. Esse projeto soa muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta sobre a noção de assentimento, que foi mencionado algumas vezes, porque eu não sei muito bem como ela funciona na epistemologia estoica, mas para a filosofia medieval latina, eu acho que o Roberto talvez pode confirmar isso. Essa noção aparecendo já na versão, né, da nossa língua, né, como ascensos, ela é muito importante para caracterizar a crença, né? Para Agostinho já e depois na recepção posterior, credere, literalmente significa pensar, cogitare, com assentimento, né? Isso é crer. E eu acho que para conectar com a preocupação ou os aspectos interessantes da epistemologia estoica para se pensar irracionalidade, crenças insuladas, né, loucuras epistêmicas e tudo, eu me pergunto se essa noção de assentimento é interessante para pensar isso, porque quando a gente pensa em alguém que profere digamos, alguma loucura, né, não sei, para quem acredita que no sótão de uma pizzaria, como é um caso lá, uma teoria conspiratória dos Estados Unidos, há uma comunidade política bebendo sangue de crianças que é associada ao establishment, não sei, qualquer exemplo desses. Há uma dúvida real sobre se quem profere isso realmente está expressando um pensamento, né? Porque as palavras a pessoa para quem crê pensa com assentimento, em que medida a pessoa assente a algo quando ela profere isso, né? Na psicologia cognitiva, eu acho que o Steven Pinker fala bastante sobre isso, né? Quer dizer, quem pensa e quem crê toma certas atitudes adequadas ao que se crê, né? E muitas vezes nesses fenômenos de insulamento as pessoas, digamos assim, não fazem muito mais do que dar um dislike na página dessa pizzaria no Google ou fazer alguma coisa assim, sendo que se a pessoa realmente acreditasse que houvesse um crime sendo cometido nesse lugar, ela iria até lá, né? Ela teria algum tipo de atitude diferente, né? Mas isso é só para ilustrar, em geral, que essa noção de assentimento parece ser muito interessante aqui e parece ser muito interessante para se pensar esse fenômeno no qual tu tocas, né, da loucura e do insulamento, né? E eu gostaria, se tu pudesses explicar um pouco o que é o assentimento nesse contexto estoico, que diferença faz se a pessoa está assentindo ou não? Quer dizer, significa que ela é compelida de alguma forma por razões em direção em direção à lecta, né? As lectas proposições, em direção ao que é crido, significa que ela, não sei, que tipo de relação que a pessoa tem ao assentir, né? Ao pensar assentindo, que ela não tem em outros, né? Em outras, não sei, em outras formas
de relação com né, objetos doxásticos, com, enfim, o É, ambiente. Eu o, não sei se isso faz sentido ou se foi muito amplo, não, mas, faz sentido mas eu totalmente, queria faz agradecer sentido. de novo. O, o Zenão, já lá no princípio do estoicismo, ele vai distinguir tipos de assentimento de acordo com a sua força, podemos dizer assim, né? Então, quanto mais sábio o indivíduo, né? O sábio tem ele identifica o assentimento como inabalável, enquanto no não sábio esse sentimento é fraco. Por que diferencia um do outro? Que o sábio ideal, ele possui um sistema de representações que é fechado e coerente, inabalável, tá entendendo? Então, em termos laicos, podemos dizer que ele tem uma visão de mundo que é consistente, visão científica de mundo, por exemplo, que é consistente e que não dá margem para sentimentos como fatos como esse que você mencionou agora, né? Sobre fatos, fatos não, sobre afirmações estapafúrdias sobre o mundo, né? Sobre pessoas que bebem sangue de crianças, ou que você pode, né, combater a, a, o vírus da pandemia com desinfetante. Isso, se você tem um sistema de representações coerente, né, e de acordo com o real, essas crenças não têm vez. Então, com certeza, é uma tarefa importantíssima, né? Um conceito importantíssimo dentro do estoicismo. A diferença é que, para os estoicos, primeiros estoicos, eles vão enfatizar essa dicotomia entre o sábio e o não sábio, a tal ponto que não foi mais possível pensar a passagem de um para o outro. Enquanto já no estoicismo imperial, como o Diogo falou também, é, vai ser enfatizada a imagem do procopon, daquele que progride, que é aquele que começa a impor certa ordem, né, na bagunça da sua alma, né, impor certa ordem entre as suas representações. Ele começa a organizá-las e ordená-las e verificar se elas estão ou não de acordo com a realidade. Esse de acordo com a realidade é interessante, porque vários discursos podem estar de acordo com a realidade. Isso não implica a existência de um discurso único sobre a realidade, que seja coerente, ou verdadeiro nesse sentido, estoico. Então, você pode pegar o mesmo objeto e estudá-lo sob diferentes perspectivas. Os diferentes discursos vão ser verdadeiros na medida em que tem coerência, né? São coerentes e são adequados à realidade. Mas isso expulsa a possibilidade de um discurso único, certo? Então, isso explica porque a dificuldade que a gente viu ultimamente, né, de persuadir pessoas quanto a coisas óbvias. Para nós, coisas obviamente falsas. Né? Para nós, as coisas são obviamente falsas, porque nós possuímos já, em termos históricos, né, um sistema de representações com certo ordenamento, com uma educação científica, né, que não permite a possibilidade de assentir a tais coisas. Não é possível para nós. Mas a gente tem que perceber que o outro, justamente ao outro, aquele que dá sentimento a essas irracionalidades, falta justamente isso. Então, ralhar com ele, né? Reprová-lo moralmente, não vai adiantar em nada. Isso vai só aumentar a resistência dele contra nós. É isso que muitos de nós não percebem. É o que eu costumo dizer, né? O modo de você enfrentar essas dificuldades não é através da reprovação moral, é mais através da pedagogia, através do ensino, através do esclarecimento. Então você não vai dizer, você é um ignorante porque você não entende ciência. O cara vai ficar só com raiva de você. Porque justamente, isso é verdade, é. Mas você está ajudando ele em quê? E ele vai dizer, você é um arrogante, você, né? Eu não quero saber mais de você. E isso tem acontecido, né? Eu tenho entrado em salas de aula de alunos de outros cursos que as pessoas já têm uma predisposição contra nós, como intelectuais. Estão entendendo? Ou pior ainda, como professor de filosofia. Como é? Lá vem a lavagem cerebral, né? Já viram isso? Porque
essas coisas são passadas para eles de uma forma autoritária. Como se é uma forma autoritária e burra, porque eles não vão adquirir uma visão de mundo. A gente não vai passar a nossa visão de mundo para eles dessa maneira. A gente vai passar só a aversão. Eles vão ficar com raiva da gente. E ficam, né? A gente está percebendo isso. Então, o sábio tem um assentimento dele é firme porque as representações que ele possui na alma estão coordenadas e ordenadas, e são coerentes e são adequadas à realidade. E o não sábio não possui nada disso. Então, muitas vezes, como dizem os primeiros históricos já falam isso, mesmo no não sábio, o não sábio tem uma série de representações compreensivas. Todo mundo tem representação compreensiva. Senão, não conseguiria nem viver, né? Mas essas representações não são ordenadas, elas são dispersas, elas são não são sistematizadas, não são coordenadas. Então, é fácil você introduzir ali um jabuti, né? Certo? Para usar o termo aí da política. É fácil você colocar no meio daquilo lá uma coisa que não tem nada a ver. Ele não vai perceber que a moeda é falsa. Então, eu acho essa dificuldade, né? Nossa, né? De transmitir para as pessoas leigas uma visão de mundo científica e filosófica, numa forma que elas possam compreender e que possa imunizá-las quanto a essas loucuras epistêmicas. Em outros termos, eu estou falando em outros termos o que o próprio Carl Sagan disse lá na década de 90. Né? Você precisa educar o povo cientificamente e filosoficamente. E para isso você precisa baixar a bola, você precisa se nivelar eles nesse sentido de, também eu não sou sábio, eu não sou o sabichão, né? Eu não sou melhor que você. Né? Nós estamos aqui tentando construir um conhecimento, construir uma sociedade, construir um. Então é por aí. Não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que eu acabei me desviando um pouquinho, né? Mas essa é a questão, não? O assentimento é fundamental, porque justamente o exame das opiniões, das crenças, é examinar se você deve manter o assentimento a uma crença ou retirar, ou suspender. É uma coisa que para repetir, só os filósofos podem fazer. Ou hoje em dia, só os cientistas podem fazer. Porque os cientistas percebem que a visão do mundo que eles têm é teórica, que não é necessariamente verdadeira nem falsa. Que é algo cuja verdade ou falsidade, né? Se é que podemos ainda usar essas palavras, né? Na ciência hoje em dia, nem cai muito bem, né? Em comparação com a antiguidade, né? Se a gente pode manter essas teorias ou não, como as melhores disponíveis, né? Muito obrigado. E também cabe também notar, né, que essa noção histórica é tão importante que na história nas histórias da filosofia que lidam com o conceito de conhecimento, né, essa noção é uma das tomadas como sendo as mais influentes, né, para além daquela de Platão e Aristóteles. Tem o livro da Maria Rosa Antognazza, né, eu acho que se chama Thinking with Assent, pensar com assentimento, que lida com justamente esse ponto, que é absolutamente fundamental, né? Então eu aprendi bastante hoje sobre essa noção histórica e a relevância contemporânea dela. Queria agradecer, obrigado. Obrigado. Qual o nome da pesquisa da professora? Maria Rosa? Antognazza, eu posso mandar por e-mail. Manda, por favor. Manda. Ou eu posso escrever no chat. Ou... Aqui, Pode ser. Claro. Recebeu, né, algo no chat aí? Está na mensagem direta. Agora eu acabei de ver. Tá certo. Agora. Tá, obrigado. Obrigado. Mais alguma? Posso fazer? Não sei se temos tempo ainda. Não temos, né? Mas
Como podemos fazer, continuar depois do almoço, uma próxima, para a gente fazer mais uma pergunta para o Aldo? A minha sugestão é só uma sugestão que a gente, se tiver tempo para mais uma pergunta, tudo bem. Mas eu acho que igual seria bom a gente fazer uma pequena pausa para a próxima fala, porque a gente está trabalhando desde as 9, né? Agora era bom levantar um pouquinho, né? Circular. E eu vou sugerir que a gente, ali pelo meio-dia e 10, meio-dia e 15, continue e faça a última fala ainda agora. Tá? Não sei se vocês concordam, porque acho que seria melhor fazer na sequência do que fazer uma pausa de almoço e daí voltar, que pode ser que de tarde outros já tenham outros compromissos. Então, se vocês concordam, a gente ainda fica aí uns poucos minutos, faz uma pausa de 10 minutos e segue com a fala do Pedro, que é a fala de encerramento. Podemos fazer assim? Por mim, O que vocês acham? os demais. Tá? Aldo, eu queria te fazer uma breve pergunta e, primeiramente, queria expressar meu agradecimento por tua participação. Já tantas vezes, né, tu contribuíste com iniciativas nossas aqui na PUC, com colóquios, com conferências. Acho que é importante dizer que o Aldo esteve na banca tanto do mestrado quanto na banca do doutorado do Diogo. Então, é sempre uma satisfação te escutar e a gente sempre aprende muito com a tua expertise e espero que tu te consideres um amigo da universidade. Nós te consideramos um amigo da PUC e do programa de pós-graduação em filosofia e temos muito prazer sempre nas tuas intervenções. Minha pergunta, Aldo, é bem pontual. Ela é um pouquinho sobre a interpretação do todo da tua palestra, mais em específico na maneira como tu criaste uma narrativa sobre Epicteto, sobre essa questão sanidade e loucura, digamos assim. Tá? Eu acho que no último slide tu colocaste ali uma sentença relativa a Epicteto, que aparece em Marco Aurélio, né? Essa opção, né, enlouquecer ou não. Tá? Bom, se eu entendo bem, o filósofo estoico, o sábio estoico, vai dizer a gente tem que fugir da loucura, em última instância, viver na irrazão, é viver contra o princípio kataphysin, né? E viver segundo o princípio kataphysin é, em última instância, procurar o conhecimento do bem, procurar a vida segundo a razão, procurar a sanidade, digamos assim. Agora, no teu slide 6, eu fiquei um pouquinho de dúvida como que no slide 6 a palavra senso comum estava sendo usada. Eu não entendi se ela estava sendo usada num sentido negativo, porque lá tu sabes, né, que no século 17 e 18 a noção de senso comum foi recuperada num sentido bastante estoico, num sentido de confiabilidade nas nossas capacidades naturais, no sentido de confiabilidade no uso das nossas potências racionais para uma atitude epistêmica como um todo coerente e em regra producente de crenças verdadeiras. Mas por que eu estou fazendo a pergunta? Porque no slide 6 também parece ser o caso que há uma crítica do Epicteto a certos costumes filosóficos, como talvez dos céticos, dos pirrônicos, dos acadêmicos, de lançarem as questões da filosofia, por assim dizer, com alguma frequência, dúvidas irrazoáveis, dúvidas que fogem do próprio senso comum. Então, eu fiquei com a impressão que, num certo sentido, né, a loucura pode estar na maneira como tu está interpretando Epicteto, ela, em regra, está em toda irrazão, em toda desconexão com kataphysin, tá? Ela está na grande quantidade de opiniões, digamos assim, da massa das pessoas comuns, que não se dão o tempo de um mínimo de coerência de definições e de senso argumentativo, mas também existe uma certa loucura quando nós fugimos excessivamente de um common sense, quando a gente foge excessivamente do que pode ter um senso de kataphysin. Então, eu te entendi no sentido de que tu estavas colocando a leitura um tanto, por assim dizer, nesses dois extremos. Eu te entendi corretamente? Era isso que tu querias dizer ao final? Essa era a minha excelente, excelente, né? Justamente, eu tenho uma passagem no que Epicteto fala do cético, aquele que não sabe dizer se está acordado ou desperto, né? É justamente a ilustração disso que você está dizendo. Eu falei, poxa, eu vou falar mais o que com esse cara? Né? O que eu vou falar? Ele fala que instrumento pontiagudo devo aplicar sobre ele para ele perceber que que está acordado, né? E ele conclui, não, é inútil dialogar com esse cara, porque ele tem a mente petrificada.
ele fala de uma petrificação, uma incapacidade de relacionar o pensamento à prática, certo? À vida. Você acaba, se por um lado, né, como você disse, o leigo ele não reflete sobre nada, né? Por outro lado, então você corre, o filósofo pode correr o risco de refletir sobre coisas que não têm cabimento, certo? Sobre, como essa questão, né? Se eu estou acordado, e levar isso para a prática, né? E é o tipo de reflexão que irrita Epiteto, né? Porque, de fato, né, nesse sentido, é preciso velar pelo senso comum. Porque a gente tem que se prender ao mínimo possível de realidade, né? Não pode ignorar, como eu disse, né? Para os estoicos, como para nós, a realidade ela é constituída em grande parte pelo nosso pensamento sobre a própria realidade. Mas tem um ponto um ponto de resistência ali. Quer dizer, o real no final se impõe. Então, certas questões simplesmente não são viáveis, não são possíveis, né? E não são cabíveis, né? Eu acho que sim, sua reflexão é ótima, muito boa mesmo. E seria justo conectar aquele uso de senso comum a uma certa ideia de naturalidade, digamos assim, né? A um certo senso de cataphysin, né? Quer dizer, se a gente fica no senso comum, no sentido de interpretá-lo como uma certa dimensão de naturalidade, as pessoas todas podem entender um silogismo e podem perceber, puxa, é verdade, né? Eu não raciocinei muito bem com respeito à conclusão, ou eu não soube defender bem o meu ponto. Exato. Mas parece que tem uma certa fuga de naturalidade quando eu discuto, por exemplo, certas hipóteses céticas contrafatuais contra evidências que parecem muito naturais. Então, me parece que ali seria justo conectar senso comum com essa perspectiva de uma certa naturalidade das questões racionais. Eu estou correto nesse sentido? Nessa interpretação? Então, é uma interpretação possível. Qual é a dificuldade ali? É que a gente não sabe exatamente se o Epiteto está sendo irônico ou não. Aliás, isso é uma dificuldade que perpassa Epiteto, né? A gente não sabe nunca. Muitas vezes é difícil distinguir entre uma coisa e outra. Então, eu acho que as duas interpretações são cabíveis e são muito convenientes, são muito adequadas. Aí eu teria que fazer uma releitura disso tudo, né, para avaliar melhor, né? Mas a princípio Porque, Aldo, né, totalmente cabíveis. Ali, por exemplo, no século XVIII, uma filosofia de Thomas Reid, né, que foi o primeiro filósofo, por assim dizer, do common sense. A palavra senso comum, não sei se acho que ele está ouvindo, né? A palavra senso comum foi literalmente entendida assim: o senso comum é a maneira como, em geral, todas as pessoas fazem uso das suas capacidades de conhecimento. De tal maneira que, se eu não me mantenho nessa esfera, nós, num certo sentido, estamos numa outra dimensão de razão. Então, todos têm o mesmo common sense, embora utilizem esse common sense com diferentes características de habilidade, digamos assim, né? Mas ela é para ser essa esfera comum a todas as pessoas com quem eu, em última instância, consigo razoavelmente falar. Então, eu tive a impressão que naquela passagem o common sense estava nessa direção. Mas me chamou a atenção o uso ali. É Descartes que fala, né, que o bom senso, né, é a coisa mais bem distribuída. É Descartes, desculpem agora. O Descartes usa a expressão, de fato, bom senso, mas acho que ele usa ainda num sentido um tanto distinto. Porque o Reid usa o common sense como a razão que é comum a todos nós, no sentido de que eu posso, em última instância, crer que todos têm a mesma razão que eu, enquanto eu consigo conversar com essa pessoa. Perfeito. Não eu acho que esclareceu muito. Depois me manda, Roberto, essa referência. Eu mando sim. Pode deixar. Isso aí realmente é muito boa leitura. Muito boa leitura. No primeiro momento, eu entendi como uma ironia do Epiteto, né? Mas eu acho que a sua leitura faz mais sentido. Gostei. Obrigado. Muito obrigado. Alguma questão? Acho que vamos encerrar, né? Passamos bastante. Aldo, obrigado pela tua apresentação. Não está podendo me ver que eu estou aqui na frente, aqui, auxiliando o pessoal na exibição do evento.
Queria te agradecer, então, pela participação, muito feliz por podermos trocar, como sempre. E gostei que você trouxe bem a questão prática, assim, que é o que, inclusive, eu estava tentando trazer antes, né? Chamando a atenção, né? Olha, o uso, como você está usando, como você está vivendo, usando essas representações, usando esse termo, né? Usando esse papel, como é esse uso reflete na sua vida. É assim que realmente a gente compreende a filosofia antiga, de fato, né? Eu gostei bastante de que você trouxe isso com maestria mesmo. Muito obrigado, Aldo. Tem alguma palavra Obrigado final, por e favor? eu desejo a todos vocês aí uma recuperação, né? Eu lamento muito aí o que aconteceu, esse desastre natural, né? E espero que vocês estejam se recuperando aí e tudo corra bem, tá certo? Obrigado. Ok, Muito obrigado. obrigado. Um abraço aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos fazer uma pausa? 10 minutos e retornamos. Tá, ok. Mas todo mundo tem que retornar.